Fala, torcida palmeirense. No vídeo de hoje eu preparei um vídeo com um compilado de notícias exclusivas do nosso Verdão. Então já se inscreva no canal, deixe seu like, ativa o sininho para receber as notificações e bora para a notícia aí. Essa pausa de Copa do Mundo de hoje, o vídeo de hoje está cheio de notícias exclusivas do Palmeiras. Então bora com a gente para você não perder nada. Pessoal, quem chega agora ao Gazeta Esportiva é a Janice de Castro novamente com tudo sobre o Palmeiras. Janice, o que você tem de novidade sobre o técnico Abel Ferreira? Ei, Michele, olha só essa notícia, hein? Abel na mira do futebol inglês. O Fulham estaria interessado no treinador do Palmeiras. De acordo com a imprensa londrina, o Abel seria um dos nomes cotados para assumir a vaga do Marco Silva, que foi para o Benfica, para o lugar do Mourinho. Nós conversamos com o integrante da diretoria do clube, que afirmou que até agora não chegou nenhuma proposta, não chegou nada ao Palmeiras. Se chegou alguma coisa, foi diretamente para o staff do Abel. O Abel Ferreira tem contrato até dezembro de 2027. A presidente Leila Pereira já declarou, ela já garantiu que o Abel fica até o fim do mandato dela. E recentemente, em entrevistas, o Abel também já declarou que pretende cumprir o contrato dele, já que ele é um treinador de projetos. Mas olha só, pessoal, é bom lembrar que o contrato do Abel não tem multa rescisória, ou seja, se algum clube quiser tirá-lo do Palmeiras, não paga nada. E se ele também quiser sair por vontade própria, também não tem que pagar nada ao Verdão, Michele. Puxa vida, será? Chega essa época de férias, essa época de meio do ano, aí começa o zum em torno do técnico Abel Ferreira. Será que ele sairia do Palmeiras? Eu não acredito nisso. Se fosse para ir para a Premier League, eu creio que sim. Agora, o Fulham não fez uma brilhante temporada. Ir lá para passar a luta também e não lutar para ganhar alguma coisa, eu creio que o Abel não está nem pensando nisso. Olha... Você acha que ele está pensando nisso? Ele quase foi para a Arábia. Não, mas a Arábia ali ele já sabia. Mas uma Premier League com o Fulham é lutar para não ser rebaixado. É lutar para não ser rebaixado, mas vamos lá. O Fulham ficou em 11º no último campeonato inglês, na Premier League. Você pegar um time de meio de tabela na Premier League, você concorda comigo que hoje talvez seja o teto do Abel Ferreira? Porque não vai vir o Real Madrid atrás do Abel Ferreira, concorda comigo? Não, sim. Não vai vir o Real Madrid, não vai vir o Barcelona, não vai vir o Bayern de Munique, esses times não vão vir atrás do Abel Ferreira. Sim. Ele tem o sonho de treinar um grande time do setor europeu, já disse que tem. O Fulham não seria uma porta para ele? Não seria uma oportunidade? Opa, vou pegar um time de meio de tabela da principal liga do planeta. Daqui eu consigo galgar para uma coisa grande. Para um Barcelona, para um Real Madrid, para um Manchester City, para sei lá. Dali ele consegue. Do Palmeiras ele não vai para o City. Não, isso não. Então assim, como plano de carreira que ele disse que tem, eu acho que pode ser um caminho. Eu duvido que ele não vai estudar, que ele não vai parar para pensar. Então, mas um Tottenham para mim seria um nome bem melhor do que um Fulham. O Tottenham hoje está em outro nível. A mim, um pitaquinho de palestra, né, de Palmeiras, porque o semestre fechou de forma positiva. Líder do Campeonato Brasileiro, 3-0 nos Mengo lá, no Flamengo, e classificado nas duas Copas, além de ter levantado o título do estadual, chamado Diplomão. Me conta, Yamin, faz um breve relato com aquela categoria de sempre. Ô Massa, sobre Fulham, só dizer que hoje em dia o mercado, né? O mercado brasileiro está bem competitivo. O Palmeiras consegue pagar mais do que o Fulham, mas o Abel poderia perguntar para o Arias se é uma boa ir jogar ou treinar no futebol inglês num time que não consegue oferecer quase nada de competitividade. Acho roubado em qualquer circunstância hoje alguém sair de um Palmeiras, de um Flamengo, para ir para o Fulham. Acho baixo astral, inclusive. Então, tirar qualquer possibilidade disso. Eu acho que o Palmeiras conseguiu mais resultados do que boas, ótimas atuações. O grande momento, o momento alto desse primeiro semestre reside no fato de que o Palmeiras, contra times do G6, contra os seus maiores rivais da cidade e contra o Flamengo no Maracanã, deu alguma resposta, né? O Palmeiras conseguiu fazer jogos consistentes contra
essas equipes que em outros anos, né, a gente já passou recentemente por anos em que o Palmeiras tinha um problema contra os seus maiores rivais. E já há algum tempo, contra o G6, o Palmeiras é criticado por não conseguir resultados. Para juntar com Copa do Mundo, Massa, dos jogadores que vão participar da Copa, nos últimos 12 meses, sabe quem foi o jogador que mais minutos esteve em campo? Gustavo Gomes. Ele de todos os jogadores da Copa do Mundo, aquele que mais atuou nos últimos 12 meses. Isso porque o Palmeiras, primeiro, não tem gerado pouco elenco. O elenco é curto. E dois, principalmente na defesa, o elenco é curto. Essa estatística envolvendo o Gustavo Gomes é um indicativo de que o Palmeiras conseguiu o que conseguiu ao custo de usar o seu elenco titular, o seu time principal, mais do que era o recomendável, né? Talvez o Palmeiras um pouquinho mais descansado, se o Palmeiras conseguisse girar o elenco um pouco mais, poderia ter 1 ou 2 pontos a mais, aí poderia ter achado em algum jogo que empatou ou perdeu alguma coisa um pouco melhor. Seja como for, me parece, Massa, um semestre positivo. Eu acho que a gente vive num futebol, num ambiente em que ninguém acredita em juiz, ninguém acredita em comentarista, em jornalista, ninguém acredita em técnico, todo mundo acha que o adversário está de sacanagem e está tudo sempre ruim, ou tudo sempre muito perto de estar ruim. O Palmeiras, depois de muitos anos, não fica em primeiro na Libertadores, vai decidir as oitavas de final como visitante, e eu acho que o Palmeiras merece ser perdoado por isso, depois de, faz 50 anos que o Palmeiras faz uma das 3 melhores campanhas da Libertadores. Que uma vez tenha dado errado, acho que o Palmeiras merece esse perdão, porque continua muito bem no Campeonato Brasileiro. E aí quero te ouvir, Massa, porque no meu coração, se você perguntar para mim como torcedor, esse ano especificamente eu estou mais interessado nos pontos corridos, estou mais interessado em o Palmeiras manter o pique da remada e seguir na liderança do Campeonato Brasileiro do que propriamente em conseguir a Libertadores. Eu sei, no mata-mata, a gente fica seduzido, vai chegar à semifinal, eu posso mudar o discurso, mas hoje, agora, eu estou mais feliz com o que o Palmeiras... Eu estou feliz com o fato do Palmeiras estar conseguindo melhores resultados nos pontos corridos do que no mata-mata, até porque isso dialoga com o futuro, com o passado recente do Palmeiras nos últimos anos, em que na reta final de 2 campeonatos, o Palmeiras acabou com 2 vice-campeonatos, um perdendo para o Botafogo e um perdendo para o Flamengo, que, não sei, para mim, pelo menos uma dessas 2 conquistas dava para segurar. E eu acho que conseguir pontos agora é uma boa forma de esse ano não escapar o título. Meu caro, olha, pessoal, vamos deixar o like por gentileza. Se você não é inscrito, se inscreva. A gente está chegando já a 1000 pessoas juntando X e também aqui o canal. É importante você deixar o like, porque aí o YouTube vai avisando mais gente que estamos aqui. Cara, as pessoas não podem perder as oportunidades de conversar com o Leandro e a mim, tá bom? Vocês me veem aqui todo dia, não faz muita diferença, mas com o Leandro e a mim é importante a gente ouvi-lo, ele sempre tem coisas boas para falar. Ele me pergunta se é uma escolha que eu tenho que fazer. É isso? Você está deixando Sim. claro? Alternativa A, Campeonato Brasileiro, B, Libertadores, C, Copa do Brasil? Isso. Muito bem. Eu tenho por mim o seguinte: o Palmeiras precisa continuar aproveitando este crescimento e o crescimento da sua torcida por todo o Brasil. O Amit, a turma do Amit, publicou recentemente lá o borderô dos torcedores, né, dos estádios com os visitantes. E a torcida do Palmeiras também se explica pela fase do time, liderança e tal, né? O frisson que é ver esses jogadores, o Abel, enfim, todos quando saem do estado de São Paulo são super bem recebidos em qualquer lugar do Brasil. Eu penso um pouquinho mais adiante. Qual é o meu pensamento? É uma forma de pensar que as pessoas normalmente desprezam, que é um crescimento, pensar num crescimento sustentável. Esse é o milagre da multiplicação dos pães, né? E se consolidar no Brasil, diante do nosso público, diante das nossas crianças, né? Ser campeão brasileiro novamente, para mim, seria fundamental. Se eu tiver que escolher, até para consolidar esse crescimento,
Porque o que acontece? Na região sudeste, onde você tem São Paulo, Corinthians e tal, ainda impera muito a questão, a relação familiar, filial, né? O filho vai torcer pro time do pai, por exemplo. Coitado, São Paulino, os meninos meninos e meninas são paulinas estão sofrendo, porque não ganha porra nenhuma e não vai ganhar nada muito grande nos próximos anos. Mas ainda tem aquela questão familiar de levar os meninos e as meninas no estádio, né? A lembrança do pai, do avô, do tio, isso acaba pesando. Mas a gente vê um crescimento gigantesco da torcida do Palmeiras fora da região sudeste, porque aí não tem apelo, não tem como. O cara vai torcer para o time que está sempre, né, um menino, tal, protagonista. O Palmeiras é sempre protagonista. Pode não ganhar, como foi o ano passado, pode ganhar um campeonato ou dois ou nenhum, né? Isso faz parte do jogo, é futebol. Então eu gostaria, se tiver que escolher um dos três, pela ordem, Brasileiro, Libertadores e Copa do Brasil, porque imagino que isso vá consolidando ainda mais o crescimento da nossa torcida. E não tem jeito, para o Palmeiras crescer ainda mais, sem este modelo Nubank Park, futebol, categorias de base, para ter um crescimento sustentável nos próximos 10 anos, como aconteceu nos últimos 10, é preciso que a torcida do Palmeiras cresça para que o Palmeiras possa crescer e aparecer mais, né? Com a base de torcida grande, a negociação de TV é outra, a audiência é outra. Então você começa aí galgando um lugar e assumindo uma posição de segundo lugar aqui na região sudeste, incomodando eles, né? Porque nós somos a pedra do sapato deles. A maior goleada da história é nossa, a maior quantidade de títulos sobre o rival é nosso. Você sabe que outro dia, Yamin, eu tava vendo aqui, 69, nós tiramos o título deles também, né? Nós ganhamos o jogo do Botafogo, eles perderam do Cruzeiro. Não foi isso? O Roberto Gomes Pedrosa, o Palmeiras foi campeão no saldo de gols. Olha só, será que demitiram o treinador porque ganhou no saldo de gols? Acho que não, né? Para quem não sabe, em 1969, Palmeiras e Corinthians tinham chance de ser campeão, o Palmeiras ganhou o jogo dele, meteu uma goleada, o Corinthians perdeu. Fala aí, torcedor do Palmeiras, muito boa noite, seja muito bem-vindo a mais um vídeo aqui do canal, chegando aqui com as últimas informações do Verdão, as últimas informações do mercado da bola do Palmeiras, com o André Hernan trazendo informação quente aqui sobre o Abel Ferreira e também sobre o Nino, e também informação de mercado da bola aqui sobre o Cebolinha, que já avisou que vai deixar o Flamengo e surgiu o Palmeiras aí como interessado, já que o Verdão tá de olho aí em busca de mais um atacante, já que o Flaco Lopes provavelmente vai deixar o Palmeiras aí no meio do ano, nessa próxima janela de transferências, rumo ao futebol europeu. Então bora acompanhar aqui as últimas informações do Palmeiras desta quinta-feira. Deixa o like, se inscreva, ative também o sino das notificações, mas agora bora pro vídeo. Aliás, vamos aproveitar já que a gente tá aqui. Eu só queria dar um panorama sobre essa questão do Abel, né? Porque saiu mais uma notícia sobre o Abel, dessa vez no Depois Fulham, eu falo também, né? aí, demorou. Para entrar no lugar, né? Me faltou a palavra aqui em espanhol, é reemplaçar. Como é que é? Substituir o Marco Silva, técnico português, né? A questão é muito simples. Por mais que tenham essas sondagens, por mais que tenham essas notícias de que o Abel entrou numa lista, o Abel pode ser um dos treinadores cotados para assumir time tal, time A, B, C, pequeno, grande e tal, não sei o que, da Europa. O Abel, ele é muito claro nas suas convicções e nas suas conversas com a presidente Leila e com o Anderson Barros. Ele não é de largar o projeto na metade. Não é de largar um trabalho assim, simplesmente falar assim, olha, estou indo, mudei de ideia, estou indo embora para o Fulham e eu vou largar o Palmeiras aqui, alguém arrumem um treinador que eu estou indo embora. Ele é um treinador de cumprir contratos, seja ao final da temporada ganhando, seja ao final da temporada perdendo. O que eu tenho sensação, tá? E assim, é muito de feeling e de bastidor do Palmeiras, é que ele cumpre o contrato até 27, que é o contrato que ele assinou e honrou com a presidente Leila, e aí depois o futuro fica totalmente aberto de repente, ele encerra a temporada 27, né? Que inclusive é o final do mandato da Leila, descansa 6 meses e aí se lança no mercado europeu na janela de verão seguinte, que é aquela 27, 28. Então, assim, hoje por hoje, qualquer sondagem, qualquer investida, o Abel vai dizer não. Mas André,
Vou trucar você aqui, vou dizer se o Real Madrid ou o Barcelona hoje chamam o Abel e tal. Ele também vai dizer não. Aí é uma situação diferente e aí o próprio Abel e o próprio Palmeiras têm convicção e têm consciência de que hoje o Abel não é um treinador para Real Madrid. Não é um treinador para Barcelona. Pro Manchester City. E eu não estou colocando aqui a qualidade do Abel em xeque, mas sim a questão do olhar do mercado hoje, que se olha muito pouco para a Sul-América. Que se olha muito pouco para o mercado sul-americano quando vão contratar um treinador. Basta ver o Felipe Luiz, que é um cara que tem até um nome como jogador muito mais conhecido, e que ele foi para o Mônaco, que é uma equipe, claro, de menor tamanho, mas além disso tem um dirigente brasileiro. Então Sim. é uma porta de entrada E bem tem um diferente empresário desses outros clubes. top mundo. O Felipe Luiz. O Jorge Mendes, Sim. Ainda tem isso, Ainda tem isso, que é outro ponto. Então, assim, e vamos combinar também, o Abel tem a chave do clube na mão, tem o controle com todos os seus atletas, tem um salário nível europeu, que aliás o Sporting, quando teve aquela investida, o salário era menor do que o Palmeiras paga hoje para o Abel. Então, assim, hoje ele tem uma situação muito tranquila. E outra, está em 3 competições com possibilidade de ganhar esse ano. Isso, né? Tem a vantagem no Brasileiro, classificado na Libertadores e na Copa do Brasil. Bruno, tem mais informação? Acredito sobre que isso, sim, Bruno? A galera tava pedindo informações do Bruno Andrade durante toda Tenho, a live sim, aqui do senhora. Fala Fonte. Manda bala, irmão. Vamos lá, eu não gosto de trabalhar muito com questão de não notícia, mas eu vou entregar aquilo que eu tenho de Fulham e as pessoas em casa e no chat que façam a própria interpretação. O Fulham, segundo as minhas apurações, as minhas informações, trabalha com 2 nomes e nenhum deles é o Abel Ferreira. Respeito a apuração dos outros colegas de imprensa, enfim, mas a minha informação vai muito mais ao encontro de 2 nomes, coincidentemente um deles português, Hugo Oliveira, que hoje é treinador do Famalicão, mas conhece muito bem o Fulham, foi auxiliar técnico, na verdade foi muito mais preparador de goleiro, depois auxiliar técnico do Marco Silva, que estava no Fulham até a temporada passada e hoje é o novo treinador do Benfica. Então o Hugo Oliveira, que hoje é treinador do Famalicão, da primeira divisão em Portugal, é um dos nomes, ou um dos 2 nomes, porque conhece muito bem a casa e fez um bom trabalho no Famalicão. E o outro nome é espanhol, até pouco tempo atrás, no Real Madrid, o Arbeloa. Então a minha informação é essa, meus amigos. Hugo Oliveira, português do Famalicão, e Álvaro Arbeloa, ex-Real Madrid. São os 2 nomes da mesa do Fulham nesse momento. E o resto, como bem disse o Hernan, sobre Abel Ferreira, está muito bem explicado. O João e Bruno, vocês me permitem, já que a gente está falando bastante de mercado da bola, esses dias eu conversei com uma pessoa que trabalha com o Nino. E o Nino Foi assunto no chat, Hernan. tem uma oferta tem uma oferta do Fluminense pelo Nino. Aí já teve até uma contraproposta do Fluminense ao Zenit, só que o Zenit quer mais grana. Assim como pediu mais grana para o Palmeiras e o Palmeiras deu uma esfriada por causa do Barbosa, e a gente acompanhou essa novela, o Fluminense vai ter que esticar a corda. Ainda não há uma decisão final se retira ou se vai aumentar a oferta pelo Nino, mas estão em negociação Fluminense e Zenit pelo Nino. Mas o que eu quero trazer para vocês é o seguinte, com essa, entre aspas, dificuldade que o Zenit está fazendo, né, pedindo alto pelo Nino, que é um jogador que é campeão russo, é um dos principais jogadores, teve um desempenho espetacular nessa temporada, por isso o Zenit vê que ele está valorizado para o mercado e não vai baixar a guarda, essa é bem verdade. Essa fonte me disse o seguinte, essa fonte ela é muito próxima ao Nino, me disse o seguinte, André, não se espante ou não se surpreenda se de repente o Nino permanecer no Zenit. Por causa dessa dificuldade Mas toda. ele não queria voltar para o Brasil? Tem a questão do Brasil, tem a questão inclusive. familiar, né? Tem a questão familiar, né, Bruno? Me disse o seguinte, não se surpreendam ou não se surpreenda se ele permanecer no Zenit, hein, Bruno Andrade? Só, e uma coisa, não sei se você sabe, o Bruno acho que pode responder também, nessa questão das propostas, vocês sabem, hein, Bruno? Já para você informar daí também, se a proposta, qual é maior, se é do Flamengo ou do Palmeiras? Do Flu. Do Palmeiras, do certo? Fluminense ou do Palmeiras? Assim,
tentar lembrar agora que o Hernan, se calhar, lembra melhor dos valores que o Palmeiras colocou em cima da mesa. O que eu posso dizer tranquilamente é que o Zenit, a ideia é vender acima dos 15 e bater os 18 milhões de euros. E ninguém se aproximou disso ainda. O que eu escutei vai muito na linha do que escutou o Hernan. A tendência hoje é muito mais ficar na Rússia do que propriamente voltar para o Brasil. A proposta tem que ser mesmo quase que irrecusável, não só para o Nino, mas sobretudo para o Zenit. Então o Palmeiras está distante, o Fluminense está distante, não tenho aqui recordação específica dos valores, mas até acho que a do Palmeiras foi um pouco superior. Mas eu posso estar equivocado, não me recordo aqui ao certo. Um abraço para o Marcelo Staia, para o Heraldo França, para o Maurício Madrigal, para o Fratola, Reginaldo e toda a tropa que está mandando mensagem. Vocês fazem o Fala Fonte com a gente. O Fratola tá todo dia, né, Bruno Andrade? Pelo que me falaram aqui, o Fratola também é igual a Vanilda, é figura carimbada. Fratola, a Vanilda. Fratola é parça do Hernan e do Vicário. Ah, é? Tem essa? O Fratola tava eu entrei ontem na live lá na hora do treino. O Fratola tava lá. Ele é onipresente, ele está em todas as lives, ele está na Turiaçu, ele está na Caraibas, ele está na Palestra Itália, ele dá uma corridinha na Sumaré. O Fratola é esse daí, o Fratola não para. Entendeu? Agora, você sabe que ontem, e aí voltando, viu, manda, o João e Bruno, na história ali do Rafinha, né, que ele estava falando das redes sociais, a gente estava ouvindo. Ontem eu estava conversando com o pessoal que trabalha diretamente até com alguns jogadores, e eles me falaram assim, eles estão evitando de fato rede, aí ele falou assim, aí eu pensei assim, falei, tá, mas isso é verdade ou é só conversa? Aí a pessoa me respondeu assim, pode reparar que os caras não têm postado. Então, aí é importante a gente falar sobre isso, porque assim, eles não têm postado, não quer dizer que eles não estão acompanhando. E aí vai um cagueta aqui, porque alguns jogadores que me seguem têm olhado meus... Tem aquele olhinho lá? Não, tem olhado meus stories pelo menos. Eu tenho acompanhado isso. Aliás, eu estou muito atento a isso e alguns dos atletas da seleção que me seguem nas redes, principalmente no Instagram, eles estão observando, estão olhando todo dia. Então, assim, tem o contato. Aí, o que me disseram aqui na CBF, aqui no dia a dia, enfim, na concentração e tal, é que assim, há um pedido do Ancelotti, isso já vem de algumas convocações, que a ideia é, nas refeições, 0 telefone. Na convivência, sabe aquela coisa do game, do pokerzinho ali e tal? Aquela coisa da convivência, quando tá livre, assim, eles estão ali na sala de jogos, evitam. Legal. Eles evitam, sabe aquela coisa de postar? Tô postando aqui campeão do truco, o meu pato vai passar debaixo da mesa aqui no ping-pong. Isso eles estão evitando, também não tem contato com o celular. Obviamente, aí a pessoa da CBF com quem eu conversei me disse o seguinte, obviamente dentro do quarto não tem como você controlar. Aí o cara também tem que fazer a videochamada com a família, tem que ver os filhos, ainda não teve visita dos familiares na concentração e não há previsão para a primeira fase, obviamente os resultados vão dizer muito sobre isso, mas os jogadores têm evitado postar alguns reposts ou coisas do tipo. Então, assim, o social media do Rafinha, o social media do Everton, do Alisson... Foi o que o Rafinha falou, tem gente que cuida das minhas redes e eles estão controlando. E os caras estão de folga, praticamente, porque não tem aquele post, não tem aquela coisa. Vamos ver o pré-jogo como é que vai ser, aquela coisa da arte do pré-jogo. Normalmente o jogador tem isso muito bem trabalhado. Então, assim, obviamente, de novo aqui, eles estão se conectando, estão acompanhando. Ninguém está naquela coisa da ditadura de não ficar online. Não é uma proibição. Não é uma proibição, mas é um combinado, uma orientação, o que é justo para esse momento de concentração de Copa. Eu vou completar aqui, então eu conversava com uma pessoa que trabalha, aquilo que a gente brincou não, né, que a gente falou na semana passada, que às vezes, né, João e Bruno, a gente até perdeu o retorno aqui, eu tô conectando novamente de áudio para ouvir vocês. Mas a gente brincou aquela coisa de hoje, não só na rede, mas às vezes no WhatsApp, a família, né, que está próxima, às vezes atrapalha ou tira a concentração do cara, né? E aí a pessoa me falou assim, porque às vezes o cara aí tá evitando ler comentários ou ler críticas, mas às vezes é até um amigo, alguém assim que fica, ó o que falaram, ó que não sei o quê. Printa e manda. Então já pediram assim, cara, segura, deixa os caras ficarem numa boa, concentrados, porque, claro, a pessoa não faz por mal. Sim, amigo é amigo.
O cara falou de você, responde, né? Joga, às vezes até pra tentar incentivar. Pô, que sacanagem, você viu o que o cara falou, não sei o que. Tem que calar a boca dele, sabe? Às vezes o amigo faz um negócio assim na tentativa de incentivar, mas eles até pediram pra, assim, segura, evita pra a concentração ser total, assim, nos jogos, sem pensar no que acontece fora. O que, por exemplo, teve muito, assim, de repostagem e não postagem, uma ou outra só, foi no Media Day. Quando a seleção brasileira posou com a camisa, tirou foto, aquela coisa do braço cruzado, do sorrisinho, do vídeo que grava, tem o papel segurando que a gente até já viu aqui, cada um falando o seu nome. Então,